E hoje nós tiramos o dia para apresentar os trabalhos do nosso Tatiano. Após esse momento, teremos um teatro aí dos professores, dos funcionários da escola. Tá? Então sejam todos bem-vindos e aproveitem esse dia aí. Dani? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Estamos fracos, bom dia. Bom dia. Olha, eu senti. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. É um prazer poder estar aqui. Eu agradeço a direção do colégio, os professores, a minha amiga Claudiane, poder estar aqui falando para vocês como é o trabalho do escritor, além de professor, eu também sou, que é algo que eu adoro fazer. Eu espero de verdade que a nossa entrevista seja tanto produtiva quanto para mim, quanto para vocês, ok? Estou à disposição. Começa o meu momento. Daniela, quando você percebeu que o seu destino também era escrever livros? Um pouquinho mais alto. Daniela, quando você percebeu que o seu destino também era escrever livros? Quando eu percebi que o meu destino também era escrever livros. A minha história como escritora começa lá nos meus 3 anos de idade. Começa lá nos meus 3 anos de idade. Meu pai tinha um costume, que ele trabalhava demais, então também só aos domingos é que ele poderia ler. E a minha vontade de saber o que ele lia, quem me apresentou as letras, os livros, foi o meu pai. Então domingo era fato. Ele me levava com ele junto à banca de jornal, comprava o livro que ele queria, o jornal e gibis. E ele era fã de Tipatinho. Ele e eu tínhamos um acordo. Eu só podia tocar no gibis depois que ele tivesse lido, relido e prelido. Só que teve um dia que ele comprou um gibi que me chamou muito a atenção. E eu pedi. Ele disse, não acabei de ler ainda. Faz o seguinte, eu vou deixar um tempinho com você. E você vê, depois você me devolve. Eu li várias vezes, não podia ler. Com 3 anos eu não sabia ler. Mas tinha as figuras. E aquelas figuras me chamaram muita atenção. O que aconteceu? Ele me pediu de volta. E quando ele me pediu, eu lembro também que eu fiz uma certa birra. Mas ele disse uma frase que foi aí que eu descobri o que eu queria também na minha vida. Ele disse o seguinte: olhe, você não viu as histórias? Agora crie as histórias em cima do gibi. E toda vez que alguém te perguntar, você vai saber dizer aquilo que você criou. E foi aí. Eu sempre digo que eu comecei primeiro a escrever mentalmente do que fisicamente. Você podia me perguntar 3, 4, 5, 10 vezes aquela história que eu havia bolado e eu ia te contar. A minha mãe reclamava porque eu passava o resto do dia falando 300 vezes a mesma história que eu havia bolado. Não sabe. Mas foi aí que tudo começou. Foi dali que eu vi que eu gostaria de saber escrever. Foi ali que começou o meu destino como escritora. Segunda. O que começaram a escrever afetou a sua vida? Ou ainda não afetou? Toda pessoa que lê e escreve é um ser humano diferente. Todo. Escrever faz com que você... Eu sempre digo essa frase. O escritor, no seu mundo, ele é rei. Ele é rainha. Mas no nosso planeta é o mendigo. Porque quando eu escrevo, assim como outros escritores ali, você pode fazer o que você quiser. Você inventa a história, cria um personagem malvado, mocinho. Você faz o que você quiser, você é rei ou rainha. Mas quando você está aqui fora, você precisa fazer com que os outros entendam a intensidade que está dentro de você. Então é aí que você passa a entender o quanto você não sabe nada e ao mesmo tempo o pouco que
que você já aprendeu. Entendeu? Terceira, é? Seus personagens são inspirados em pessoas reais ou fatos? Boa pergunta. Eu sou uma escritora que gosto de humanizar demais os meus personagens. Eu não acredito que uma pessoa seja totalmente boa, assim como eu não acredito que ninguém é totalmente mal. Então, se você ler os meus livros, você vai começar a perceber. Não há mocinho tradicional, aquele que faz maldade do início ao fim, assim como não há o vilão, aliás, que faz bondade do início ao fim. Quanto mais humano, mais eu acho que chego perto de mim e das outras pessoas. Então, sim, eles são inspirados em pessoas, em nós. Pode ser em mim, pode ser de uma pessoa que eu conheça, pode ser de uma história que eu tenha lido, uma notícia, mas sempre é na realidade. Eles são totalmente humanizados. Quarta. Mais alto. Mas é Quais são? Dos meus ou dos outros livros? Os meus mesmo? Bom, eu sou uma fervorosa apaixonada pelos contos de Sir Arthur Doyle. Quem é Sir Arthur Doyle? Ele escreveu um personagem que eu tenho certeza que muita gente que conhece gosta como eu e é o meu predileto, Sherlock Holmes. Eu adoro. Sherlock Holmes é o meu personagem predileto. Dos meus livros, é difícil falar. Se você perguntar a uma mãe se ela tem um filho, se ela tiver 5, ela ama todos. Cada um de uma forma diferente. Eu não tenho uma predileção. Alguns eu me identifico mais, outros nem tanto, mas todos são prediletos. Quinto, que é? Eu nasci fora, que tipo de livro você A minha infância, a partir do gibi, e eu comecei a ler, meu pai fazia um trato comigo. Cada vez que eu fazia algo que ele pedia, ele me dava um livro que eu queria. E foi aí que eu tive acesso ao mundo fantástico de Monteiro Lobato. A minha infância inteira foi ler Monteiro Lobato. E ele é, como contos infantis, o meu livro, o meu autor predileto. Um excelente autor. Na adolescência? Na adolescência eu tive uma fase onde eu adorava Agatha Christie, que é uma escritora que escreve basicamente livros de suspense. Adoro também Ed Seagal, que escreveu o meu livro predileto, que se chama Atos de Fé. Um drama, um romance muito bonito de uma judia que se apaixonou por um sacerdote da Igreja Católica e era um amor proibido. E o livro tem uma história, um enredo arrebatador. Esses são os meus prediletos. Da onde surgiu a motivação para escrever a Casa do Destino? Bom, a Casa do Destino tem uma história muito legal. Eu havia saído, que eu me havia inscrito no concurso de roteiristas do Aguinaldo Silva. Peço até que torçam. Vai sair agora dia 30, os 30 finalistas. E eu estou concorrendo ao roteiro de A Outra Face de Nora Dale, que é um suspense. E em seguida eu comecei a escrever. Eu comecei a pensar que eu gostaria de escrever algo diferente do que eu já havia feito, que era justamente nessa linha de suspense, que também abordasse elementos culturais e também falasse de uma área que eu gosto muito, porque além de professora, de formada em matemática, eu sou formada em psicanálise. Então a mente humana é algo que eu adoro. O ser humano, a mente, a forma como pensa, é algo que me apaixona. E foi aí que eu me inspirei para escrever A Casa do Destino, que a princípio não se chamaria A Casa do Destino.
tinha nesse